A Lei 10.216, que instituiu a reforma psiquiátrica no Brasil, ela foi um divisor de águas e ela preconiza o fechamento gradual de todas as instituições, de todos os manicômios, as instituições asilares para o tratamento dos pacientes psiquiátricos. Então, na esteira dessa lei, visando implementar e aplicar a política pública da forma correta, iniciou seu trabalho junto a essa instituição. Eu acho que é interessante a gente contextualizar em que sentido, em que situação veio o advento dessa reforma, o que significou essa reforma. Então, na década de 1960, que é justamente o período em que o manicômio foi inaugurado em Três Rios, 1968, o que a gente observava na política pública de atendimento, né, à assistência psiquiátrica no Brasil, era uma política higienista, uma política asilar, ou seja, se preconizava a internação. Os pacientes eram internados e ali ficavam, eles eram segregados da sociedade. E esse sistema, ele gerou uma série de anomalias, porque se tornou uma indústria. Na verdade, as próprias instituições psiquiátricas conveniadas, elas incentivavam, propiciavam a cronificação daquele paciente para que ele não saísse mais, porque ele se tornou uma fonte de renda, se tornou lucrativo. Então, para a instituição era muito bom, porque aumentava as AIHs e o dinheiro que ela recebia do governo. Para as famílias, em contrapartida, que não recebiam suporte, elas se livravam de um problema, que é a questão do paciente psiquiátrico, que demanda um cuidado e demanda uma atenção. E o prejudicado nessa história foi o vulnerável, que é o paciente psiquiátrico, que nesse contexto teve todos os seus direitos, sofreu violações gravíssimas da sua liberdade, da sua saúde, enfim, foram submetidos a condições desumanas, como vários casos que nós temos aqui de hospitais psiquiátricos, mundo afora e no Brasil também, casos horríveis. Chegou-se a ter manicômios com 200, 300, 500 pessoas. Então, a reforma psiquiátrica, ela surge como uma reação da sociedade a esse sistema. E ela preconiza justamente o tratamento em meio aberto. Então, que esses pacientes sejam devolvidos à sociedade. Veja, o paciente psiquiátrico, ele recebe tratamento, ele precisa sair e ser reintegrado. Ele é um ser humano, ele não tem por que ficar preso. A loucura, ela vem sempre associada com uma noção de periculosidade, com uma noção de risco. O louco é perigoso, ele está louco de raiva, ele é louco. Isso é um conceito que a gente tem arraigado na nossa cultura, na sociedade, e é difícil você dissociar. E a ideia e a necessidade que a gente tem é de justamente desmistificar e provar e mostrar para as pessoas que o paciente psiquiátrico é uma pessoa que tem uma condição especial, que ele realmente precisa talvez de um cuidador, de alguém que o acompanhe, que o auxilie, mas que ele, se recebendo o tratamento correto, ele tem condições de viver em sociedade. Então, a atuação do Ministério Público enquanto guardião da tutela dos direitos transindividuais do deficiente e também dos direitos individuais, da tutela individual do portador de deficiência, nós atuamos nesse sentido para que a Clínica de Repouso de Três Rios tivesse suas atividades encerradas. Nós iniciamos os trabalhos junto à Clínica de Repouso da seguinte forma. Sou titular da Promotoria Civil, Família e Idoso Deficiente de Três Rios. Então, eu sou titular, da minha atribuição, ela é para a tutela individual do paciente. Então, a primeira providência foi se fazer um mapeamento e organizar a situação daqueles pacientes dentro do manicômio. Em que sentido? Como acontece na maioria das vezes, via de regra, muito dificilmente a equipe de saúde mental do município, o CAPS e os ambulatórios de psiquiatria, eles têm acesso aos pacientes que estão institucionalizados. Normalmente a rede não consegue entrar na clínica, é uma relação muito complicada. Então, o primeiro momento foi feito uma listagem. Nós fizemos um levantamento de todos os pacientes que estavam na clínica e foi instaurado um procedimento para cada paciente. Então foram 110 procedimentos administrativos instaurados no âmbito da promotoria, um para cada paciente. No bojo desses procedimentos, o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de resgate da história de cada um deles,
Nós tínhamos pacientes que estavam internados há mais de 20 anos, há mais de 15 anos. Pacientes que já estavam de alta há muito tempo. Então, esses pacientes, o resgate foi no sentido de se identificar a documentação, se eles têm documentação, se eles têm certidão de nascimento, se não têm certidão de nascimento, qual é a sua origem, busca por esses registros nas suas comarcas de origem, no seu local de nascimento, busca por parentes. Foram feitas ações de registro tardio, nos casos em que eram oriundos da via pública e, em razão do próprio comprometimento do paciente, a gente não conseguia levantar nada, dado nenhum, sobre a origem dele, sobre de onde ele viria, para ensejar uma busca. Então, fizemos registros tardios, organizamos um mutirão com o Detran, para que o Detran fosse até a clínica para fazer a identificação datiloscópica do paciente, para que eles pudessem ter identidade. Nós fizemos buscas no INSS para levantar quais daqueles pacientes tinham BPC, e nesse movimento nós encontramos diversas situações de abuso financeiro, porque pacientes que nós descobrimos que tinham o BPC, mas quem recebia era a família, e ele não tinha acesso ao benefício, isso anos a fio. Então, nós conseguimos resgatar muitas situações. Então, substituímos muitas curatelas, fizemos ações autônomas de curatela, solicitamos o BPC para aqueles pacientes que não tinham BPC, resgatamos as famílias que nós conseguimos identificar. Nós, inclusive, localizamos pessoas através do PLID, né, o nosso programa de identificação e localização de pessoas desaparecidas, que trabalha com o cruzamento de dados de vários bancos públicos e privados, essa lógica. Nós enviávamos os dados que tínhamos disponíveis sobre o paciente, e o PLID, através do cruzamento, conseguiu localizar diversas famílias, pessoas que a família tinha dado por morta, que eram andarilhas, que sumiam. E nós conseguimos, inclusive, algumas reintegrações familiares. É interessante, famílias que os filhos acreditavam que a mãe tinha morrido porque os pais tinham se separado, as crianças eram crianças e a mãe era paciente psiquiátrica, provavelmente sem tratamento. O pai falou que morreu. Sua mãe morreu. Na verdade, a mãe estava viva. E essa família até de Itaboraí, eles levaram, a paciente já era idosa, e eles levaram para Itaboraí. Não, é minha mãe, eu vou levar. Eu achei que eu não tive mãe até hoje. Então, assim, foram histórias muito gratificantes de resgate. As famílias que nós conseguimos identificar dentro da comunidade ali próximos a nós, nos municípios circunvizinhos, nós chamamos para conversar, para explicar a situação, para saber como esse paciente foi parar na instituição, aonde a rede falhou no atendimento dele, para que ele se visse nessa situação de ser internado, e aonde a rede falhou no sentido de não ter providenciado a saída dele depois, não ter preparado a sua alta para que ele pudesse voltar. A gente precisa ter, assim, muita compreensão e sensibilidade no seguinte sentido: não é fácil você lidar com o paciente psiquiátrico, ainda mais em situação de pobreza, de ignorância, com tanta dificuldade. Então, é compreensível que as famílias não recebam, porque se você não tem um suporte, se você não tem um BPC para ajudar, se você não tem uma rede de assistência boa, um CAPS funcionando, que faça as consultas, que dê a medicação, que dê o acompanhamento psicoterápico que ele precisa, realmente a família fica muito desamparada e é muito difícil, é muito complicado. Então, há que se ter um pouco de empatia, se colocar no lugar daquela família, para entender o que a situação que ela enfrentou no passado não justifica, mas talvez explique por que o abandono. Então, o nosso trabalho foi nesse sentido de buscar resgatar essas famílias, né?